Oi, gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre avaliação, vamos finalizar hoje com esse vídeo falando sobre as habilidades que o aluno precisa desenvolver a partir das nossas aulas. Então, vamos chamá-las de gêneros de tarefa, que são os pontos que o aluno ele vai desenvolvendo ao longo da sua trajetória, e vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Temos representar, compreender, manipular e observar. São coisas que são extremamente necessárias e importantes para o aprendizado do aluno, para o desenvolvimento dele na escola, para ele conseguir responder as questões, para ele conseguir ter um bom desempenho em provas extracurriculares também. Então, vamos começar com representar. A gente tem que estimular o nosso aluno a entender a questão e representar ela. Então, na maioria das questões, é necessário que haja essa representação, né? Tem um enunciado lá e a gente precisa representar de forma matemática, de forma algébrica, em forma de um gráfico. E por aí vai. Aprender a representar é de extrema importância. Eu trouxe essa questão para vocês que eu achei ela muito interessante. Foi algo parecido com o que o professor levou para a sala para conversar sobre a gente. Essa representação, a questão pede para que você represente esses pontos coloridos nesse plano cartesiano de acordo com as coordenadas. E representar é identificar, é localizar o local correto em que os pontos devem ficar. E com essa simples atividade, o aluno ele já começa a ter um raciocínio de localização, de coordenada, quando começa a estudar a função afim, função de segundo grau. Ele já sabe localizar os pontos, a identificar os pontos e assim conseguir resolver a sua questão. Compreender, um dos assuntos abordados logo no nosso primeiro vídeo. Já vimos muito sobre a importância de compreender o enunciado para poder executar ele da maneira correta. Então, eu coloquei até aí uma mulher bem pensativa, porque às vezes é muito complicado a gente entender o que a questão está pedindo. Mas é a partir do nosso entendimento que a gente consegue desenvolver raciocínios que levam à resolução dessa questão. Então, compreender é uma ferramenta fundamental para que as questões sejam resolvidas de maneira correta. Manipular, aprender a lidar com os objetos. Essa é uma das coisas que a gente aprende logo quando criança. Inclusive, eu coloquei aí uma imagem de um bebê brincando com isso, né? Com as formas geométricas, a gente aprende a manipular ela. E os jogos, eles são muito interessantes, né? As brincadeiras, os brinquedos, que eles ajudam a criança a mexer com aquele objeto, a entender a forma dele, a encaixar. E isso é muito útil para quando for mais na frente ele conseguir identificar quais são os sólidos, quais são as propriedades, quais são as características. E essa manipulação, esse contato que a criança tem com o objeto é fundamental e essencial para a sua educação e para o seu ensino. Vamos finalizar falando sobre observar. Quantos enunciados não respondemos que a primeira ordenança dele é observe? E através da nossa observação, a gente pode relacionar as igualdades, as diferenças, comparar. Então, observar nos ajuda muito nas questões. Finalizamos por agora a nossa playlist de avaliação. Iremos começar outras sobre ensino, então se inscrevam no canal e fiquem ligados para os próximos vídeos. E muito obrigada por vocês estarem assistindo até aqui.